Bom, então vamos fazer uma aula introdutória falando dos principais aspectos que a gente vai trabalhar nessa disciplina. Então a gente vai começar usando essa apostila 1 aqui, né, de desenho técnico, onde a gente tem algumas noções básicas, algumas informações gerais. Então a primeira delas é a formatação dos papéis. Então a gente tem o A0, que é a folha como a folha referência, que ela é uma folha que tem 1 metro quadrado, e ela tem essas dimensões aqui, 841 milímetros por 1189 milímetros, e aí todas as outras folhas que nós conhecemos, A2, A3, A4, A5, elas são a divisão no meio dessa folha A0, certo? Então, e aí aqui a gente tem as dimensões de cada uma delas, e aí aqui nós temos as margens, né, padrão. Então a margem esquerda sempre vai ter 25 milímetros, né? A margem direita para a 0 e a 1 vai ser 10 milímetros e para o resto vai ser 7. E margem superior e inferior vai ser 7 milímetros, certo? Então, essa parte aqui de legendas a gente vê em desenho técnico 2, não é tão importante. A parte importante nós entramos aqui em noções de projeções ortogonais. Então, o que é uma projeção ortogonal? Então, a projeção ortogonal ela é a representação que mostra só um lado do objeto, certo? Então, se a gente pegar esse telefone aqui, por exemplo, e a gente olhar ele assim, a gente vê só a medida y e a medida x. A gente não vê a espessura dele, certo? Então, isso daqui é uma projeção, certo? Ortogonal. Então, é uma ferramenta muito utilizada no desenho técnico, que é o que nós pretendemos aprender, certo? E aqui a gente tem uma representação, uma projeção ortogonal de uma casa, por exemplo. Então a gente só vê duas dimensões, né? Então só o y e o x. A gente não sabe a altura dessa casa aqui, certo? Então a gente precisaria ter mais informações para conseguir, enfim, né, construir essa casa. E aí, que é um pouco diferente nessa projeção ortogonal de uma representação, né, de perspectiva. Né? Então, a perspectiva aqui a gente consegue perceber, né, todas as dimensões do objeto. Então, isso aqui é uma representação de um objeto, né, tridimensional. Aqui a gente vai ver na aula, enfim, na área 2 aí de desenho técnico. Né? A parte importante agora são as projeções. Então, como é que a gente faz essas projeções ortogonais? Então, basicamente, nós podemos imaginar, a gente pega um objeto e se nós aproximássemos esse objeto de uma parede, colocássemos uma lanterna na frente, a sombra que aquele objeto, né, produz na parede é a projeção, certo? Então, aqui a gente tem projeção de um cone, né, quadrado e um cone arredondado, em três posições diferentes, né? Então, se a gente olhar esse cone aqui, se a gente olhar daqui para cá, certo? Então, esse movimento aqui, a gente posicionar a lanterna aqui, a gente vai ter esta sombra aqui, certo? Se a gente olhar daqui para cá, a gente vai ter esta sombra aqui. E aí, através de três projeções, ou duas eventualmente, ou mais delas, a gente consegue ter uma ideia de como seria esse objeto, né, tridimensionalmente, apenas fazendo representações bidimensionais. Então essa que é a ideia das projeções ortogonais. Como referência, como padrão, a gente vai utilizar, existe uma divisão de onde projetar isso daqui, certo? Que a gente chama de diedro, então primeiro, segundo, terceiro e quarto. A ABNT usa o primeiro diedro, certo? Que é o que nós vamos utilizar. Então o que acontece? Ó, a gente tem um objeto aqui. Então, a gente olhando, né, aqui de frente, essa projeção aqui vai ser a nossa vista frontal. A vista frontal normalmente é aquela vista principal do objeto, certo? Se a gente olhar esse objeto de cima, aqui na imagem do meio, né, a sombra que ele produz vai ser a vista superior. Reparem, a gente está fazendo uma vista superior, né? Então a gente está olhando de cima o objeto, mas a sombra, né, a projeção dele fica embaixo, né? E aqui nós temos uma vista lateral o quê? Esquerda, certo? Então por quê? Porque nós estamos olhando o objeto da esquerda, mas a projeção ela fica na direita, certo? Então isso é trocado, então é precisa ter um pouquinho de atenção na hora de
resolver os exercícios, né? A distribuição das vistas, como é que ela acontece? Então, o que é cobrado de vocês aí nos desenhos de vocês vai ser isso daqui, certo? Então, a vista frontal sempre fica mais centralizada, certo? A vista lateral esquerda, ela fica na direita, a vista superior, ela fica embaixo, certo? Então, se nós tivermos uma vista lateral direita, por exemplo, ela ficaria aqui, na esquerda. Se a gente tiver uma vista inferior, a vista inferior fica em cima, certo? É sempre trocado. Outro detalhe muito importante, essas vistas, elas precisam estar alinhadas umas com as outras. Reparem, né? A gente consegue puxar informação de uma vista para outra. Então, aqui, ó, aqui nessa vista frontal, aqui nessa interseção dessas duas linhas aqui, a gente tem um ponto. Mas, na verdade, esse ponto, se a gente transferir para a vista lateral, a gente vai ver que é uma linha, certo? É uma divisão de uma superfície. Aqui, da vista frontal para superior, a mesma coisa, certo? A gente consegue ver que esse ponto, ele vira uma linha. Esse tipo de alinhamento vai ser cobrado nos exercícios de vocês. Então, tomem esse cuidado, essa atenção. E aí, aqui a gente tem uma representação, né? O que seria a perspectiva desse objeto, a perspectiva 3D e a sua respectiva projeção. Aqui, ó, vista frontal, ó, a vista lateral esquerda aqui e a vista superior projetada aqui embaixo, certo? Então, a ideia, né, dos exercícios é exatamente essa. Ó. A gente vai pegar um exercício que nem esse aqui, a gente tem a perspectiva, né, 3D dele, perspectiva isométrica, e eu quero que vocês executem as 3 vistas desse objeto, certo?